você também, como é que vai. É assim? Já tá vivo. Tá vivo? Não, mas vê aí como é que a pessoa que tá chegando. Pode falar, o povo tá chegando. Você não tá aí no Facebook? Mas você vai ver uma coisa. Mas entra no seu Facebook aí, meu filho. Eu sei, meu filho. Calma. Calma. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar um minutinho só. Sarinha tá ali para ver ali as chamadas, né? As notificações. Né? Então, depois dá um retorno ali para ver também como é que tá o som também, se está muito baixo. Pra gente começar aí. Se estiver muito baixo, vocês avisam para a gente começar a fazer. Bom, meu nome é Pastor André, né? Todo mundo, meu amor, me conhece. A gente está aqui numa live no Facebook, né? Já mantendo essa questão do coronavírus aí, né? Então a gente vai precisar, vamos estar fazendo vamos dar algumas palavras, não só com o pastor Alex também. Vamos estar então, assim, trazendo, né? Pelo menos uma palavra ao povo. E desde já quero dar bom dia a todos que estão nos assistindo agora, né? Vamos então, a gente vai falar alguma coisinha sobre seria o espaço da escola dominical, né? Seria esse momento seria o nosso espaço da escola dominical, mas nós vamos agora então dar uma palavra, né? Precisamos, né, estar em oração, né? Então já traz aí o pessoal, reúne aí, né? Que a gente vai começar com um cântico, depois eu vou dar uma breve palavra, uma pequena palavra, né, sobre dentro da palavra de Deus, né, provavelmente, né, dentro do nosso estudo que a gente está tendo, o estudo de profetas menores, e então depois a gente vai abrir para um momento assim de perguntas e de pedido de oração, né, e a gente encerra então orando. Então, depois da palavra, nós vamos orar e eu vou dar um tempinho para a gente fazer algumas perguntas e também para alguns pedidos de orações, tá bom? Então, vamos começar com um cântico. A Sarinha vai me ajudar também aqui no vocal, para a gente já ir consagrando a nossa manhã com o Senhor Jesus. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado também pela oportunidade, Pai, de estarmos mesmo à distância, Senhor, remotamente, mas estamos unidos no Teu santo nome, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, esse espaço também, ó Pai, que podemos agora compartilhar a Tua palavra com os nossos irmãos, Pai. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa, Senhor, e nos dá a condição, Pai, de resistirmos, Senhor Jesus, a esse mal que assola o mundo, Senhor. Livra, Pai, os teus, ó Pai, de coisas piores, Senhor Jesus. Mas nós confiamos no Teu amor, na Tua graça. Nós pedimos também àqueles que também não encontraram ao Senhor, mas que também sejam livres, Pai, dessa peste. Que a Tua mão haja, Pai, para que abrange logo isso, para que termine logo esses momentos ruins que estamos passando, o dia mau, Pai, que estamos passando. Então tem misericórdia, Pai, de nós, do Teu povo, tem misericórdia do mundo, Senhor Jesus. Então nós te pedimos a Tua mão poderosa, Pai, cuidando de nós. Nos abençoa, Pai, ilumina nossas mentes, agora que vamos compartilhar a Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para a janela, veja as cores para a janela, por favor. Segura para mim. Eu vou mudar essa. Nós estamos fazendo uma reflexão, né, na nossa escola dominical, no livro dos profetas menores, né? E eu achei interessante que foi a última lição que nós tivemos, foi a última lição que nós tivemos foi a lição de Jonas. Provavelmente nos adolescentes também foi assim, né? Dos adolescentes não, dos jovens também foi a lição de Jonas. E nós vamos então falar um pouquinho sobre Jonas essa manhã, né? Encosta na janela. E a gente está olhando aqui para ficar melhor, quase para não ficar escuro, mas de qualquer forma, se não for, deixa de qualquer maneira assim. Porque aqui está saindo. Sem problema. Então, nós vamos refletir essa manhã no livro do profeta Jonas, né? Então eu queria que e é só um pedacinho, né, da lição. Quem tem a revista aí, né, vai ver que é o ponto 3, né, da lição. Mas quem não tem, é só 3 pontinhos também, né? O ponto 3, a apresentação de Jonas e o seu arrependimento. Mas a gente vai ver que a gente vai ver que é só 3 pontinhos, né? Só 3 pontos da lição. Então vamos ler o profeta Jonas. Diz assim: abra sua Bíblia em Jonas, lá no capítulo 1, mesmo a gente vai ler. Lê com a gente outro, né? Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ela para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. E disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, e esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar toda a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Senhor com letra maiúscula, Senhor Deus. Deparou o Senhor deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, amados, nós percebemos aqui, que o quanto Jonas, ele fugia da presença de Deus. E todos nós conhecemos, é uma história conhecida da palavra do Senhor. Mas eu queria trazer, em relação a esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a relação dos profetas menores, e inclusive Jonas, claro que é o que nós estamos falando, mas sobre o tempo que nós estamos vivendo, porque pode ser que na nossa mente muitas perguntas tenham surgido, Por que aconteceu isso? O que aconteceu? Por que acontece? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E nós, como cristãos, nós temos que ter uma resposta, Mesmo que a gente não tenha uma resposta, mas nós temos que saber o que acontece conosco, Porque nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus. Isso a gente viu entre os profetas menores. Nos profetas a gente pode perceber que sempre há um problema genérico, um caos, uma calamidade muito grande que acontece sobre as nações. E nós entendemos e vemos e percebemos que todas as nações ao redor, de Israel, no caso o povo de Deus naquele momento, era movimentado em prol das necessidades ou em relação aos problemas que Israel vivia. E nós percebemos que a dinâmica nos profetas menores justamente é essa.
né? O povo desobedecia à presença de Deus, eles não queriam saber de Deus, eles não queriam viver segundo as suas próprias vontades, estavam distantes de Deus, adoravam outros deuses, né? Esse é o contexto dos profetas. E Deus fala, toda vez, Deus falava assim, se vocês não se converterem, se vocês não buscarem a mim, se vocês não colocarem o joelho no chão, se vocês não buscarem a minha presença, eu vou trazer a assolação sobre vocês. E esse é o contexto dos profetas menores, né? Não vou dizer que é isso que acontece conosco hoje em dia, porque hoje é diferente, né? Ou seja, aquilo era uma profecia, foi uma profecia para os profetas, para o povo de Deus antigamente, mas hoje nós somos o povo de Deus, então existe o povo de Deus ainda na terra. É claro que nós sabemos que existem os judeus, mas existe um povo diferente, um povo eleito, que são os cristãos. Existe um povo na terra. E existe o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele cuida da terra, né? Ele não fez a terra e saiu da terra, se ausentou, não. Ele ainda está no controle. E muitas coisas que acontecem hoje em dia, nós podemos aí perceber em relação a algumas coisas que nós, no nosso dia a dia. Por exemplo, né, eu creio que hoje a nossa realidade, né, não vou dizer que isso que aconteceu agora é uma assolação que Deus colocou, não isso. Mas uma coisa eu posso dizer claramente em relação a isso que tem acontecido, essa doença e várias outras, como foi a SARS, né? Também o H1N1, também foram gripes aí que assolaram bastante a sociedade, né? O mundo. Mas uma coisa eu digo, provavelmente e quase 100% essas coisas que acontecem e estão acontecendo é fruto do pecado do homem. É fruto da desobediência a Deus. É fruto de do homem hoje viver sem a presença ou ignorando a presença de Deus, né? A gente vê isso por corrupção, por roubo, a vontade agressiva em relação ao dinheiro. Então vemos que, nós sabemos hoje em dia, vemos infelizmente também a igreja, a apostasia da igreja. A igreja hoje, ela vive como também olhando para si, para os seus desejos, para as suas vontades, né? Dificilmente ela olha para Deus, né? Isso existe, claro, as suas exceções, mas nós temos visto coisas acontecendo no meio da igreja, infelizmente, né? Escândalos acontecendo, envolvendo pastores, envolvendo comunidade. Então, eu creio que, no mínimo, com certeza, essas coisas que têm acontecido é resposta, né? É consequência do pecado do homem, com certeza, né? A gente sabe que essas gripes e tal vêm de animais, de contatos dos homens com os animais, de contatos que não são normais, controlados, né? Porque quando você cuida dos animais, você tem que ter um cuidado específico, né? Mas o desejo pela ganância, pelo dinheiro, então você cria os animais de qualquer forma, você trata eles com comidas, né, de forma a eles ficarem e crescerem rapidamente. Então, todo esse manuseio, né, esse manejo traz, a gente sabe que traz esses problemas. Então, nós percebemos que hoje nós podemos dizer que essas coisas têm acontecido, acontecem e ainda vão acontecer se o homem continuar desse jeito, né? Então, e qual é a resposta para hoje, né? Para nós que somos hoje o povo de Deus? Eu queria que você abrisse, né, lá em Efésios no capítulo 1 mesmo, nós vamos perceber, e aí eu queria que você entendesse, vamos voltar a Jonas também, mas nós terminamos em Jonas, né? Começamos e terminamos em Jonas. Em Efésios capítulo 1, né, a partir do versículo 3, nós percebemos que qual é a vocação, né? E eu vou falar em outros versículos, qual é a vocação e quem somos nós hoje, os cristãos, sobre a terra, né? Hoje nós somos o povo de Deus, né? E a nossa atuação no mundo, ela, não pense você que ela não influencia o mundo, influencia. Nós temos a missão, né? Nós temos uma vocação e nós temos uma missão. A gente vai entender a nossa vocação e a nossa missão nós sabemos que é pregar o Evangelho, até que o Senhor Jesus volte.
Então veja bem, nós temos uma importância no mundo hoje. Quer dizer, o cristão tem uma importância. Nós não podemos viver no mundo como se fosse afastados do mundo ou alheios às coisas que acontecem. Nós temos uma responsabilidade no mundo. O cristão tem uma responsabilidade. Por mais que você tente afastar de você, que nós tentamos afastar de nós tentemos afastar de nós essa responsabilidade, não, nós temos a responsabilidade com o mundo. E eu queria que você em Efésios entendesse isso. No capítulo 1 de Efésios, versículo 3, ele diz aí quem somos nós, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é Paulo escrevendo à comunidade de Efésios, de Éfeso, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, né? Fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para o quê? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Né? E em amor Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Então, perceba aqui, um ponto, né? Pelo menos aqui 2, da nossa vocação é sermos, versículo 4, santos e irrepreensíveis perante Ele. Então isso é algo que nós temos que manter, a santidade é algo que nós temos que buscar, né? E ser irrepreensíveis, aquelas pessoas encontradas íntegras diante do Senhor, né? E entendemos que somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então essa começa a nossa vocação, sermos santos, irrepreensíveis e filhos de Deus. Agora eu queria que você também olhasse aí mesmo em Efésios capítulo 3, capítulo 4, no versículo 12 e 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então, ainda aumentando esse escopo da nossa vocação, nós temos que viver, né, na santidade, buscando a santidade, íntegros diante de Deus, até que cheguemos à unidade, porque somos o corpo de Cristo, pela fé. E a perfeita varonilidade, ou seja, o varão perfeito, ou seja, a estatura de Cristo. Então, agregado à santidade e temos uma conduta perfeita, nós temos como objetivo, como vocação, chegar até a plenitude de Cristo. Então, sermos plenos iguais. Olha como é difícil isso, olha como é difícil, né? Olha a distância que, como cristãos, estamos tendo da plenitude de Cristo. Veja bem também, ainda no capítulo 3, versículo 18, diz assim: para que isso? Que a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, tomados de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, não só em fé, né? A fé que vai nos unir, em amor, para chegarmos à estatura de Cristo, à plenitude de Cristo, consequentemente, versículo 19, a plenitude de Deus. Então veja bem, nós somos comparados, né? Nós temos uma vocação para chegarmos à plenitude de Deus. Veja bem o que é isso, né? Não é para que a gente seja deuses, não somos deuses, mas para, no mínimo, sermos equiparados a Deus e a Jesus. Ou seja, somos convocados, nós somos achados para sermos santos, plenos e com a envergadura de Cristo. Então é muita coisa para nós, realmente é muita coisa para nós. Mas nós temos essa vocação, nós temos essa vocação. E por que nós temos essa vocação? Aí em Efésios ainda, queria que você abrisse em Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Dele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós vemos aqui no versículo 13, que tudo isso para o louvor, 12 e 13, para o louvor da glória de Cristo. É que nós fomos achados por Ele, selados com o Espírito Santo, aqueles que crerem em Jesus, como o suficiente salvador de sua vida, como aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas para que nos desse vida, e com isso somos selados para louvor, e vamos ser resgatados para o louvor. Então, essa, né, é a nossa vocação. A nossa missão, nós sabemos, né, que é a pregação do Evangelho, e eu queria que você entendesse agora, e abrisse lá em Mateus, Lucas. Queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, só para a gente, né, Lucas capítulo 4, lá no versículo 43, Lucas 4, 43, vai nos dizer aí, né? Porque nós somos imitação de Cristo, né? Nós temos que ser a plenitude de Cristo, nós também temos a mesma missão agora, né? Não a só a vocação é a eleição nossa, mas agora a nossa missão, está aqui, ó, versículo 43, ele porém lhe disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho, Jesus falando, do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado, né? Jesus foi enviado para pregar o Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 43. E aí, em Marcos também, né, que é o ID de Marcos, que todos nós conhecemos também, lá no finalzinho do Evangelho de Marcos, aqui no versículo 16, versículo 15, capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios e falarão nova línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então perceba que Marcos 16, né, 16, 15, de ide por todo o mundo e pregai o Evangelho da criatura. Quer dizer, vejo, né, aqui no versículo 14, né, depois da morte, né, diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto e ele já ressuscitaram. Perfeito. Então, aqui entendemos que o nosso ID. Então, nós sabemos hoje a nossa vocação e nós sabemos a nossa missão, que é pregar o Evangelho dentro desse mundo ainda, na nossa atualidade, né? Eu queria ainda que você olhasse em Atos capítulo 1:8, Atos 1:8, que também é outro ID, mas para que a gente fique bem, force bem essa questão, Atos 1:8, que é justamente também a última vez que Jesus aparece e vai ser assunto ao céu, a ascensão de Jesus, aí, capítulo 1 de Atos, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas. É engraçado que o contexto ainda é um contexto de final de tempo, as pessoas preocupadas com o que vão acontecer, né? E pergunta, Senhor, quando é que vai ser o final? Hoje muitas pessoas proclamam aí que o apocalipse está acontecendo, vai acontecer, o anticristo está no mundo, mas essa foi uma expectativa também já naquele momento. E aí no versículo 7 respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas. É verdade, não nos compete, então nós não vamos falar, é agora, não é, por mais especulação que façamos, por mais leitura bíblica que tenhamos, não podemos fazer essa especulação, porque não compete a nós conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É para o Pai, isso é exclusivo do Pai, né?
mas recebereis poder ao descer, quer dizer, eu não sei o que vai acontecer. E também não é para vocês se preocupar o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer. Mas, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então quer dizer que perceba que, eu não quero saber o que vai acontecer, mas você deve pregar o Evangelho a toda criatura, você deve levar a mensagem de Cristo, você deve levar a mensagem de salvação. Quer dizer, essa é a nossa função hoje no mundo, não tem como, é a nossa missão. É a nossa missão. E voltando a Jonas, para a gente terminar, né? Para a gente fazer assim um fechamento. Jonas foi um profeta que foi citado por Jesus no Novo Testamento, né? Vamos lá em Mateus capítulo 12, vai falar sobre isso. Mateus 12, versículo 38 a 42, o sinal de Jonas. Vamos usar o texto em Mateus mesmo, apesar de estar em Lucas também, mas vamos usar em Mateus. Diz assim, Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Pode ser que em algum momento agora tenhamos e queiramos um sinal de Deus. Ele, porém, respondeu: uma geração má, adúltera, pede um sinal. Mais uma vez, Deus falando em relação a uma geração má, uma geração adúltera, uma geração que não busca a presença de Deus. Normalmente parecida com o contexto de Jonas, com o contexto dos profetas menores, com o contexto dos profetas também. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do próprio profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias, né, e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora veja bem o versículo 41, interessante isso, para a gente voltar lá em Jonas. Ninivitas se levantarão. Percebam que os ninivitas já tinham acabado, estavam mortos. Mas ele fala: os ninivitas se levantarão no juízo, no final, com esta geração, ou seja, vai levantar e a condenarão. Quer dizer, até os ninivitas. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que os ninivitas, que ali eram ruins ao povo de Deus e que foi salvo porque ouviu a palavra de Deus naquele momento, eles ainda vão ter muito mais autoridade para poder falar àquela geração. Ou seja, vão poder condenar aquela geração. Por quê? Versículo 41. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, os ninivitas. E aquela geração estava diante do Senhor Jesus e não se converteu. A geração não estava. Ele ainda vai falar no 42. A rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul, lá de Salomão. Com esta geração. E também vai condenar essa geração. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele fala: e eis que está aqui quem é maior que Salomão. Quer dizer, eu sou maior, né, que Salomão. E estou aqui e sou maior que Jonas. E vocês não me ouvem. Eu sou maior que Jonas, sou maior que Salomão e vocês não me ouvem. Os ninivitas me ouviram. A rainha do sul ouviu Salomão. E vocês são incrédulos e não ouvem Jesus. Então, nós entendemos que, graças a Deus, o povo de Deus, os cristãos, ouvem a Cristo. E buscam a Cristo nesse momento. E buscam a Cristo, né? E esse é o que nós temos que fazer com relação ao que aconteceu com Jonas e com o profeta. Ele diz 3 pontos aqui na nossa lição que eu acho interessante, que Jonas tomou um direcionamento na sua vida. E eu convido a cada um de nós também tomarmos um direcionamento na nossa vida nesse momento. Porque esses momentos que estamos em casa, nós temos que refletir, cada um de nós, e como nação, como cristãos, o que está acontecendo, né?
Eu não sei o que está acontecendo necessariamente, eu não sei se é um juízo de Deus, não creio que seja, creio que seja o produto do próprio pecado do homem, mas de qualquer forma nós temos que usar esse momento para refletir a nossa atitude, a nossa ação enquanto cristãos na terra, enquanto a nossa missão de santidade, a nossa vocação de ser santos e ser comparado a Cristo e a Deus, chegar à plenitude do conhecimento de Deus, e também que temos essa vocação e o que estamos fazendo no mundo com isso, né? Nós estamos realmente levando a palavra, que é a nossa missão, aí não só a vocação, mas agora a nossa missão é levar a palavra, né? Será que Deus está satisfeito com isso? Então é o momento de também fazermos o que fez Jonas. E Jonas fez 3 coisas aqui. Ele acordou. E quem acordou esse homem, acordou Jonas, foi um homem incrédulo. Alguém que não conhecia Deus. E ele acordou. Acorda, Jonas. Então talvez o mundo esteja falando para nós hoje: acordem, cristãos. Acordem. Porque o final dos tempos, tudo se passa com relação aos filhos de Deus. Então nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Isso é proclamado nas palavras. E talvez hoje Deus esteja falando para a gente: acorda, né? Não é de Deus, né? Os incrédulos, os homens que não estão com Deus, a princípio, eles estão falando: cristãos, assumam a sua vocação, assumam a plenitude de Deus e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. As pedras estão clamando, né? Então, esse é o momento. Você vê que hoje, nas redes sociais, você vê Marcos Mion falando de Deus, não desprezando o Marcos Mion, né? Não sei o que aconteceu na vida dele, mas alguém que na televisão não está relacionado a Deus. Não é alguém que você desde pequeno ou anterior você viu ele pregando a palavra de Deus, mas está falando de Deus, né? Aquela outra menina falando sobre a Cláudia Raia, falando sobre oração, que Churchill convocou a nação a orar na Segunda Guerra Mundial. Então perceba que pessoas que não estão relacionadas, quer dizer, a sua presença, a sua pessoa física não está relacionada à oração, não está relacionada a Deus, mas estão falando de Deus, estão pedindo, estão convocando, muitas pessoas estão se voltando para Deus. Então, veja bem, querendo ou não, a gente, numa situação dessa, a gente vê o quanto a gente é incapaz diante do mundo. Quer dizer, não um simples vírus, mas um vírus acometendo a humanidade toda. Então, mesmo toda a tecnologia, toda a ciência, todo o poder que a princípio o homem teria, muitas vezes está sendo inútil diante disso. Então nós estamos tendo que ficar trancados dentro de casa, esperando, aguardando as coisas acontecerem, né? Então isso mostra quanto o homem não tem poder para fazer as coisas. Agora, a gente sabe por quê? Porque existe um Deus Todo-Poderoso. É Ele que conduz todas as coisas. Então esse é o momento. Acorde, né? Um homem chegou, acorda, João, acorda. Acordem, cristãos. Acordem, cristãos. E depois, o que ele fala? Ore. Olha só, um homem incrédulo falou: ora. Como eu falei, né? A gente, homens que não estão relacionados à oração, estão pedindo para que a gente ore. Quer dizer, o mundo pedindo, né? Pode ser até que tenha se convertido, né, e tal. Mas estão pedindo. Ore, o mundo está pedindo. O mundo. Cristãos, ore. Cristãos, orem. Foi o que aconteceu. Ora a teu Deus. Quer dizer, eles estavam orando ao Deus deles e viu que não acontecia nada. Então ele vai lá e acorda a Jonas: ora a teu Deus. Quer dizer, ele nem conhecia o Deus dele, mas ora, porque é o desespero, né? E nós sabemos o nosso Deus, nós sabemos o que vai acontecer, está tudo escrito nas Escrituras. E nós sabemos a nossa missão, porque os tempos são mantidos para que você pregue o Evangelho, até que volte o Senhor Jesus. A igreja tem que viver a plenitude, o corpo de Cristo tem que viver a plenitude de Cristo, tem que viver. Então, por mais que você não queira viver,
Você tem a vocação e tem a missão de viver a plenitude de Cristo, mas nós vacilamos muitas vezes nisso. E depois ele ainda fala no versículo 3, no próximo ponto, ele fala, confesse. Também um homem incrédulo, ele falou assim, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Né, no versículo 8. Por que vem esse sobrenome sobre nós? Quer dizer, ele pediu para Jonas orar, não conhecia Jonas, não sabia quem era, porque ele pergunta, de onde tu veio? Quem é você? Não sabia, mas pede para ele orar, pede para ele acordar, acorda, depois ele fala, ora, depois confesse. Peça para ele confessar. Confessa o quê? Diga, né? O que está acontecendo? Por que veio sobre mal? Talvez a gente não saiba por que veio sobre mal, a gente não sabe. Mas a gente sabe que nós temos que acordar e nós sabemos que nós temos que orar. E nós sabemos que temos que pregar o Evangelho. Nós sabemos que temos que viver a plenitude de Cristo nesse mundo ainda. Então esse é o momento de começarmos a agradar ao Senhor, né? E a gente sabe que toda vez nos profetas que as pessoas se voltem a Deus, ora, peça, se ajoelhem, se acertem dos maus caminhos, a gente sabe que Deus alivia a mão, que Deus, né, tem um poder misericordioso sobre aquilo. A gente, engraçado, a SARS, que é aquela gripe que teve, que foi a última que teve, foi violenta, ela sumiu do nada. Pode procurar na internet, né? Os especialistas não sabem o que aconteceu. Ela começou bem forte, extremamente forte, e querendo tomar o mundo todo, e ela, do mesmo jeito que veio, ela sumiu. E os próprios cientistas falaram assim, não é mérito nosso, a gente errou muito, mas não sei o que aconteceu, o vírus não foi resistente, sumiu. Quer dizer, ninguém sabe. Pode ser que esse também suma. E nós pedimos isso a Deus, suma rapidamente, em nome de Jesus, suma. Mas eu creio que o que nós podemos fazer como cristãos é acordar, é orar e confessar, né? Confessar o nosso pecado também, pedir perdão, acertar a nossa vida. Mas mais ainda, aquele que é cristão mesmo, né? Não só confessar os seus pecados, não só pedir perdão pelos seus pecados, mas necessariamente entender aquilo que eu falei, assumir a sua vocação e assumir a sua missão. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus fica ávido esperando de nós. Cristãos, assumam o que vocês têm que fazer no mundo. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês estão aqui, né? Não para que o holofote seja em cima de vocês, não. Pelo contrário, mas que vocês sejam a plenitude de Cristo, para que você leve o Evangelho a toda criatura. Eu queria ainda, terminando, lá em Efésios, abra lá em Efésios, a gente agora já termina. Eu queria só para não deixar o texto solto, né? Em Efésios, no capítulo 1 mesmo ainda, a partir do versículo 17, Paulo também pede para a comunidade de Éfeso, diz assim, ele ora a Deus, né? Para que Deus, o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Né? Essa é uma oração que Paulo fez à comunidade de Éfeso e é o que nós temos que fazer, né? Também pedir a Deus que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Né? Quando ele fala que nós temos que ter, né, como o homem pergunta a Jonas, confesse, fala, por que está acontecendo isso? Nós temos que ter a sabedoria em Cristo. Né? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Né? Como eu já falei, a riqueza da glória da herança dos santos, qual é o chamamento? É a nossa vocação e a nossa missão. Né? E no versículo 19, a qual a suprema grandeza do seu poder, para que com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, vai falar o porquê de Cristo, né? Fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, que se pegou Jesus e colocou acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir
não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, a Cristo deu toda a primazia. Mas não deu naquele momento, porque se você, no versículo 4, se você for no capítulo 1, versículo 4, você vai ver, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, isso já estava previsto acontecer. Né? Então Jesus Cristo é aquele que tem toda a excelência. Lá em Apocalipse, o trono, Deus desencadeia ali os acontecimentos finais, mas só Jesus, o Cordeiro, tem autoridade para abrir os selos. Então toda a primazia foi dada para Jesus. E aí ele diz ainda, né, no versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, né, do poderoso, né, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu quem? A igreja, que somos. Então ele é o cabeça, a igreja é o corpo. E ele fala que ainda, no versículo 23, a qual é o seu corpo? A igreja. Deu a igreja, vírgula, a qual é o seu corpo? Então nós somos o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então veja bem, por isso que é importante a igreja atingir a plenitude de Cristo. Porque a plenitude foi dada a Cristo também, e nós somos um com Ele, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E todas as potestades e principados e dominações foi dado ao poder a Deus, ou seja, a Jesus, acima de todo principado e potestade, e pôs tudo isso aos pés dele. Só que os pés de Cristo é a igreja, porque somos o corpo. Os pés de Cristo é a igreja. Então nós somos o corpo, ele é o cabeça. Então nós temos que ser um com ele. É um corpo. Né? Isso aí, se você quiser saber, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, vai falar do ajuste do corpo. Um pedaço não pode ser maior do que o outro, um dedo não pode ser mais. Então, nós somos o corpo. Então, essa plenitude é esperada de Deus. Então, esse é o momento de nós cristãos vivemos a plenitude de Cristo. Né? Então, nesse ponto, nós temos que ficar na nossa mente. Acorde, como aconteceu com João. Acorde, ore e confesse os seus pecados. Acorde, ore e confesse os seus pecados. Amém? Que Deus possa nos abençoar essa manhã. Vamos orar. E ainda vou dar um tempinho para que você pergunte. Se você pode colocar, se você quiser oração, alguma oração específica, se você quer falar alguma coisa também, a gente pode falar. Por hora a gente vou orar só para encerrar a palavra e a gente, né, é o momento que você tem ainda para falar com Deus. Vamos orar um pouquinho? Ô Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi aberta essa manhã. Tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos dê, ó Pai, clareza no nosso conhecimento, para entendermos e termos o conhecimento do Senhor acerca das coisas que o Senhor exige e deseja de nós, principalmente a nossa vocação, que é sermos santos diante do Senhor, buscar a plenitude de Cristo, sermos iguais a Cristo, e a nossa missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Pai, que a gente tenha essa consciência, e não guarde para cada um de nós simplesmente a consciência de sermos igreja nesse mundo, mas nós somos parte importante desse mundo, porque somos a Tua igreja, pela qual virá o juízo através, Senhor Jesus, e para que venha o juízo, Pai. A gente sabe, Pai, que tem que ter a pregação do Teu Evangelho. Né? Sem lei não há juízo. O juiz não pode legislar. Então, Pai, tem misericórdia de nós, porque que a gente não guarde esses dons, que não guarde a nossa vocação, que não guarde a nossa missão para nós mesmos, para nós termos essa alegria só de sermos abençoados, só nós temos a plenitude de Cristo, mas guardar para nós, não. Nós temos que ter isso, Senhor, para poder pregar ao mundo. Então, nesses momentos de crise, Senhor, conclama, Senhor, o Teu povo, conclama no interior de cada coração, a estarmos contritos e quebrantados diante do Senhor, a acordar diante de todas as coisas que estão acontecendo. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Ore, busque, Senhor. A gente busque, coloca em nosso coração o desejo, animado pelo Teu Espírito Santo, estamos orando dentro de casa, buscando a Tua presença. Não só essa oração de desespero, mas não oração de esperança. Sabemos que nós temos uma particularidade contigo, nós somos algo importante
nisso tudo que acontece. A igreja é importante. E que a gente tenha e confesse os nossos pecados, para andarmos diante do Senhor. No final nós vimos que Jonas, aquele homem, acabou, Senhor, se convertendo. E depois que tudo aconteceu, depois que tudo acalmou, aquele homem se rendeu ao Senhor e orou e agradeceu e reconheceu quem Tu é. E a gente sabe que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus. Então, amados, ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Que a gente assuma a nossa condição de igreja nesse momento. Que a gente acorde, desperte, ore e confesse os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tempo de oração. Aqui. Isadora. Dor abdominal. A Dani, o Davi, também não estão bem. Chamar para o culto hoje 8 horas. Né? Hoje nós vamos também 8 horas, o pastor Alex vai estar dando uma palavra à nossa comunidade, a todos aqueles nossos amigos que estão também no Facebook. E nós vamos orar, né? Nós pedimos aqui a Isadora, a Dani, o Davi, pedem oração. Vamos orar então, mais uma vez. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essa manhã. Nós pedimos agora, Pai, pela Isadora, Senhor, que não está bem. Nós sabemos que o quanto é complicado também, Pai, com criança, ficarmos em casa. Há também o nervosismo, a expectativa. Todos nós estamos passando por isso. A cada dia aumenta essas coisas na televisão. Se ficamos vendo a televisão, acabamos ficando, ó Pai, meio que atônitos. Mas abençoa, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, tua serva, Senhor, que tem buscado tua palavra, que tem vivido na tua presença, que tem, ó Pai, elevado louvores a ti, Senhor, não só ela, como seu esposo, seus filhos. Abençoa em nome de Jesus. Cura essa mazela, esse problema agora, Pai, em nome de Jesus. Repreende o mal em nome de Jesus. Temos o poder para isso, Pai. E nós te pedimos, Senhor, haja nisso, Jesus, faça a tua graça, coloque a tua graça, abençoa, Senhor, aquela pessoa ali, Senhor, cuidando da vida dela, Senhor. Nós pedimos também pela Dani, pelo Davi, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus, enquanto casal, muitos filhos dentro de casa, é complicado, Senhor. Ó Pai, sabemos que existem várias necessidades, Senhor Jesus, mas repreendemos o mal, acampa, Senhor, os anjos ao redor daquela casa, daquelas vidas, Senhor. Ele que é do turno, que também fica ali várias vezes, Pai, indo à empresa, tem misericórdia, Senhor. Abençoa a vida deles em nome de Jesus. Nós pedimos também, Pai, uma oração pelas autoridades, pelos aqueles que estão na linha de frente, os policiais, os bombeiros, os enfermeiros, Pai, que estão ali transitando no meio do povo, Senhor, os médicos, Pai, que estão atônitos. Ó Pai, a gente às vezes em casa só vê pela televisão, mas quem teve a oportunidade ou na verdade em algum momento esteve no hospital vai ver que eles estão montando como se fosse um acampamento de guerra, Pai. Tem misericórdia. Ó Pai, pessoas de máscara para tudo quanto é lado, Pai, repreende o mal no nome de Jesus, Pai. Dá um alento, dá uma direção. Ó Pai, elimina esse vírus como aconteceu com o outro da SARS. Do nada acabou. Nós te pedimos, Pai. Repreende o mal em nome de Jesus. Ó Pai, nós confessamos nosso pecado como igreja, Senhor. Perdoa a cada um de nós, Pai, porque realmente nós cuidamos mais da nossa vida do que da vida, Senhor, do próximo e da vida, Senhor, do mundo, Senhor. Nós não entendemos que somos o sal da terra e a luz do mundo. Muitas vezes isso esquece, isso passa da nossa cabeça. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Pedimos perdão como igreja, porque como igreja temos errado. Ó Pai, sabemos que muitos pastores têm aí direcionado coisas erradas, Senhor. Repreende o mal, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nos dá a misericórdia e a capacidade, Pai, de acertarmos diante do Senhor. Amém, Pai, muda essa sorte. Muda a nossa sorte. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, que você tenha um domingo abençoado. 8 horas da noite, o pastor Alex vai estar também transmitindo direto. Que Deus abençoe a sua família, que vos guarde. Amém. Em Jesus. Amém.